podcast Maca Comunica, falando com... Vamos começar a falar com Sérgio Chiavasoli, musicoterapeuta, terapeuta. Incrível ele. Vocês vão saber quem é Sérgio Chiavasoli. Primeiro, Sérgio, boa, que bom tá você aqui. Maravilhoso, né, bom, cara? A gente já tá bom. Marcando isso há um tempo, né? A gente não conseguia se encontrar, mas estamos conseguindo. Tem uma hora que a gente consegue, né, cara? Pronto, estamos aqui. Me fala do seu... Eu já tô assim curiosa. Primeiro teu nome, Chiavasoli é muito bonito. O que acontece? A família da minha mãe, meu avô, César Chiavasoli, meu avô, ele morreu muito novo. Mamãe tinha 6 anos quando ele faleceu. Minha avó, Carlota, que era casada com ele, Carlota Chiavasoli, Carlota de Assis Chiavasoli, ela teve que levar esses 5 filhos sozinho. Teve um que faleceu também, novinho. Seguiram. Quando eu nascia, eu não tive esse avô Chiavasoli para falar, não, eu quero o nome do meu neto aí também, né? Então, a família do meu pai coloca todas as pessoas da família Carlos Rodrigues Coelho. Então, o meu nome ficou sendo Sérgio Carlos Rodrigues Coelho. Esse é meu nome. É o meu nome, que é o nome que foi lá registrado. Nascimento registrado. Mas aí quando você começa a ter um lance artístico, né, você tem que falar assim, tem que ter um nome. E Sérgio Carlos, não tá muito legal. Não, Sérgio Rodrigues é cantor de fado. E Sérgio Coelho era assim, eu procurei, tinham muitos Sérgio Coelhos. Tem o Sérgio Coelho, é um Sérgio, não sei, tem vários. Aí eu falei, cara, Chiavasoli, Sérgio Chiavasoli. E aí, engraçado que as coisas, como às vezes pode ser, né? Tudo de acordo com nossas escolhas. Depois nós vamos conversar sobre isso. Escolhas, você sabe? Escolhas. O Sartre, né? Nós somos sartrianos. Então, a gente fala muito de escolhas. E aí eu comecei a utilizar o nome Sérgio Chiavasoli. E isso realmente faz um pouco a diferença e coloca você num outro lugar. O Chiavasoli. Quando falou do Chiavasoli, é o Sérgio. Sim, claro. Né? Então, nós estamos com esse nome artístico, que é o Sérgio Chiavasoli. Lindo, Sérgio Chiavasoli. Quando a gente trabalha com a parte terapêutica, a gente tem que usar o nome de nascimento nosso, né? Então eu utilizo o Sérgio Carlos Rodrigues Coelho ou Sérgio CR Coelho, mas aí eu montei a Chiavasoli Terapias, que é a empresa, que é a minha empresa, que eu trabalho com atendimento de musicoterapia e de psicologia. Você faz muita coisa, né, Sérgio? Eu faço bastante coisa, sim. Eu durante um tempo eu lia... Mais velho, eu fui lendo mais do que quando eu era novo, né? E numa das leituras que eu li, o baixista do Kiss, né? Ele escreveu um disco escreveu um livro chamado Eu S.A. Nesse livro, eu abri o livro e na primeira página estava escrito assim: eu desde o início sabia que não estava lidando com a música, eu estava lidando com o negócio da música. Macarena, fechei o livro, fiquei uma semana, cara. Com isso na cabeça. Cara, o que é lidar com o negócio da coisa? Porque normalmente a gente faz como? A gente lidar com a coisa, né? Primeiro. Com a nossa, né, vocação, com o nosso amor, com tudo. Mas se você não tem um equilíbrio da vocação com o negócio, morre. Você também acaba... E se tem negócio demais também, sem lidar com a vocação... Tem que ser um equilíbrio, né? É isso. Porque senão fica uma coisa sem sentido. Tanto o negócio quanto só o sentimento, a emoção. Passei uma semana prestando atenção nisso. E comecei a me organizar dentro disso. Quando eu comecei a me organizar dentro disso, aí que vem, você faz bastante coisa. Sim, eu fui aumentando meu custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É um termo financeiro, né? Do mercado financeiro, que é em que você pode atender. Então, por exemplo, eu posso ser diretor musical, eu posso ser arranjador, eu posso ser produtor musical, eu sou musicoterapeuta, eu sou psicólogo, eu posso ser coach na música, posso ser professor de música. Como músico, eu toco violão, bandolim, cavaquinho, guitarra baiana, instrumentos de corda, banjo, country, banjo, cavaquinho. Então, quando você tem um custo de oportunidade grande, cada hora uma coisa vai funcionando. Sim. Então, mesmo que pare, vamos supor, não estou conseguindo atendimento de musicoterapia, mas ao mesmo tempo eu tenho de psicologia e também dou aula e também eu atendo. Exatamente. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Existe o Warren Buffett, ele fala sobre isso. A gente Isso. não pode ter uma única renda. Isso. A ideia é ter algumas rendas para você poder, exatamente o que você disse. Isso. Viver, não só sobreviver. E aí o que você faz? Você desenvolve as habilidades. E é muito bom, né? Você vê, caramba, eu sou boa nisso, consigo aquilo, aprimoro. Isso. O que não é possível. E aí você vai estudando outras coisas, como também você ter ideia. Por exemplo, aí quando você vai lidando com essas coisas, aí você tem que estudar liderança. Como é que você lidera? De que forma você lidera? De que forma... Aí você vai estudando outras formas. Isso, você também pode vender workshop disso, você pode fazer palestras sobre isso. Então tem muita coisa que dá pra gente trabalhar. E claro, você tem eu vejo aqui, você tem uma veia empreendedora. Tem que fazer sempre. Forte. Tem. E tem também uma criatividade absurda. Sim. Porque a gente tem que ser criativo. Isso. Essa é uma escolha que eu faço. É a escolha. E eu, na verdade, eu fiquei encantada com a palestra que eu vi, que eu ouvi e vi. Cheguei a me emocionar com o teu trabalho de musicoterapia. É muito interessante. Que eu nem imaginava como isso chega até aquela pessoa que precisa de um aconchego ou de dentro da cura, aquele acolhimento sim. Através da música e através do seu porque olhar. As pessoas muitas vezes pensam assim, a musicoterapia, a pessoa chega lá e toca uma musiquinha, isso aí qualquer um pode fazer, mas o que a gente é capaz de fazer com a música, né, de trazer ela, e ela, hoje mesmo eu estava lendo um negócio maravilhoso aqui, porque como ela pega motricidade, pega cognitivo, pega um monte de coisa. Então, eu vi uma frase aqui maravilhosa, né? A música, ela vou até falar aqui, ó, maravilhosa. Olha só que coisa linda. E você fala com tanto amor o que você faz, cara, que contagia. Olha aqui que bonito, ó. Quando o som, né? Dê pra gente. Quando o som move, motricidade. Quando o som fala, comunicação. Né? Aí vai por aí. Quando o som sente, as emoções, né? Socioemocional, e quando pensa, o cognitivo. Né? Olha quanta coisa que mexe com o ser humano. A musicoterapia nessas dimensões. E me fala assim, dois exemplos significativos na sua vida, ou pode ser até mais, que você trabalhou com algum paciente, que você diz assim, um paciente, cliente, como é que você refere? Eu chamo paciente. Paciente, que te marcou, uma história que você falou, caramba, ali eu transformei essa pessoa. Teve um que foi muito interessante e logo eu estava fazendo quase um teste para lidar com aquela técnica. Foi um rapaz que teve um derrame e atingiu a mão esquerda dele um pouquinho, o dedo, e o som ele ouvia como se estivesse tendo uma bolha. Então ele me procurou para fazer um trabalho de musicoterapia. Aí a gente utilizou uma técnica chamada musicalização terapêutica. O que é a musicalização terapêutica? É como se a pessoa estivesse tendo uma aula de música, mas o objetivo é outro. Não é o objetivo do professor. Tá, não é ele aprender se ele tocasse técnica bem ou não era problema. O importante é que ele estava exercitando as conexões neurais, né? As sinapses. E, cara, aquele cara voltou a mexer a mão inteira tocando. Ai, que incrível. E voltou a ouvir. O que a gente estava estudando? Ele ficou doido assim, porque a gente treinava, olha só, essa é a pentatônica, a base é essa, tem que solar com a pentatônica em cima de tal lugar, tem que solar com a escala tal em cima de tal lugar, como se fosse uma aula de música. O mais legal foi quando chegou na alta, que eu falei, olha, você tá de alta, já tá bom, você já tá ouvindo? Ele, tô ouvindo, a mão tá mexendo, tá tudo certo, o corpo tá sentindo alguma coisa no corpo? Não, tá tudo, voltou tudo ao normal, Sérgio. Então, você tá de alta, ele... Peraí, então como é que a gente faz agora para seguir? Eu falei, agora você vai ser meu aluno. Agora eu dou aula. Ele saiu da musicoterapia para ser exatamente a aula. Entendeu? E ele dali desenvolveu, aí continuou desenvolvendo. Porque quando a gente trabalha esse tipo de coisa, a musicalização terapêutica, a gente ali está trabalhando várias coisas, né, de música, inclusive a improvisação. Então ele também estava aprendendo a improvisar, uma coisa que ele não sabia. Por isso que o jazz, o improviso é tão importante, né? Que ali legal. É o criativo total. Assim, uma carga cognitiva muito alta.
Porque para você lidar com aquele tipo de linguagem, daquele tipo de dicionário que o jazz e a bossa nova propõem, né? Algumas músicas propõem, o choro, o jacó, né? Esses caras, eles usam notas assim que são fora da escala, mas ao mesmo tempo com a sonoridade maravilhosa. Então, você vai fazendo esse tipo de trabalho, só que existe aquela diferença, é o que eu falei. O professor tem um objetivo, o musicoterapeuta tem outro objetivo. A matéria pode ser a mesma. Não tem problema. Eu posso dar a matéria música. Sim. Só que o objetivo que eu quero alcançar com a musicoterapia é um, o objetivo que eu quero alcançar como professor é outro. São dois assuntos distintos. Então foi muito legal esse garoto. E ele vira e mexe, ele dá depoimento. Cara, o Sérgio me recolocou na vida disso. Transformou, me recolocou na vida de novo. Isso é muito bonito. Porque aí você vê que a coisa tem um resultado. Como eu estudei os dois, musicoterapia e psicologia, hoje eu vejo que tem lugares que a psicologia não vai, que a música vai. Que a música vai, porque ela não é tangível. Por ser lúdica também. Lúdica. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de falar assim, eu não gosto disso. Numa música aparece. Eu amo meu pai, mas eu não gosto. Aquelas dicotomias aparecem na música. Aparece na música. Eu lembro que tem aquela música. As músicas remetem muito à memória afetiva e sentimento. Você me fez lembrar de uma música daquela Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, que quantas vezes, você se muito enxerga naquela música, naquele sentimento que muito você não tem coragem. É verdade. Muito interessante, né? E se aparece uma música dessa na sessão, se o paciente traz isso, ou o cliente, a gente chama como a gente quiser. Eu não tenho uma relação muito grande com as nomeações e com as doenças. Eu não gosto. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito hoje eu tenho muito pé atrás com as instituições. Porque as instituições, elas enfraquecem muito os indivíduos. Doutrinam demais. E eu sou a favor de indivíduo forte. Para mim, eu acredito que você tem um coletivo forte quando você tem indivíduos fortes. Sim. Quando você tem um coletivo forte, para manter esse coletivo aqui forte, de cima para baixo, você tem que enfraquecer indivíduos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de instituição. Diagnóstico. Diagnóstico é uma baita instituição que tem uma relação terrível para o ser humano. Então, por exemplo, você vai no médico, o médico se sente na obrigação de te dar um diagnóstico, você quer um diagnóstico do médico, fala assim, se esse cara não me der um diagnóstico, eu não sou bom, ele não é bom, ele está errado, eu preciso ser nomeado. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu quero mandar para você um menino com TDAH, autismo, eu não vejo aquilo. Eu vejo a possibilidade da pessoa. O que a pessoa é possível? Não nego que eu uso um pouquinho. Eu estudei no colégio salesianos, né? Então eu digo que eu sou um salesianos. E Dom Bosco ele falava o seguinte com os alunos: não importa. O importante é a gente descobrir qual é o lance dele. E, cara, eu fui tratado assim lá dentro do salesiano. Os professores viravam e falavam assim: cara, o Sérgio tem que passar, porque o Sérgio vai ser músico. Coisa boa. Entendeu? Aí o que eles faziam lá dentro do salesiano comigo? Bota ele pra tocar na missa, bota ele pra tocar nas festas, bota ele pra participar das coisas, tudo tocando. E ali eles me transformaram num ser, né, com pertencimento, com valor, E, cara, desenvolver essa habilidade de forma majestosa, eu considero, assim. É incrível, porque o salesiano, ele é eu estudei no Santo Inácio, mas a minha experiência foi completamente diferente da sua. Ali eu era um número. Sim. E o salesiano eu percebi que ele coloca o indivíduo com toda a essência que ele pode... Né, vamos descobrir qual é o lance dele. E o que ele fizer bem, vamos botar ele para fazer dentro da escola. Perfeito. Lógico que a gente é obrigado a passar pela matemática, pelo português. Eu era horrível, eu ficava em 8 matérias de 9. Eu ficava em 9 matérias de 10, bicho. Eu não passava em nada. E aí os professores, claro, me ajudaram. Me ajudaram. Perceberam. Mas ao mesmo tempo falaram. Mas também como até... A coisa era tão interessante que eles até falavam assim, vai lá para perto da banda. Eu ficava lá, mas o mestre Afonso não me deixava tocar na banda.
Era maravilhoso, porque a banda salesiana é uma banda muito famosa, que ela é campeã mundial várias vezes. Até hoje eu não tenho acompanhado, mas ela é maravilhosa. Ela é muito respeitada, porque a banda salesiana começou a aparecer com arranjos para a banda, mas de chorinho, de música assim, não era só aquela música. Então o mestre Afonso era muito... E ele falava assim, não, eu quero o Sérgio aqui comigo sentado. Para tocar eu não quero. Por quê? Porque ele vai ser profissional. Não dá, né? Eu quero que ele escute. Aí deixa, então, uma barata, entendeu? Então, isso foi muito interessante. Então, o Salesianos foi fundamental, o Dom Bosco foi fundamental para essa coisa. Se você falar assim, mas você é isso, é aquilo, não, eu sou espiritualizado. Eu toco em vários lugares que precisam de mim. Se a religião tal me chamar, eu toco. Se a outra me chamar, eu vou lá, toco, eu participo. Não tem problema nenhum com isso. Eu tenho uma parte espiritual, eu não tenho uma parte religiosa em si. Qual é a sua religião? São todas. Você é universalista. Minha religião é o ser humano. É tratar bem o outro, né? Que é muito bom, né? Muito mais... Que é a gente vai conversando aos poucos, mas a linha que eu uso é do Alfred Adler, né? Então a gente trabalha com a teleologia, que é a primeira coisa, né? Fala um pouco assim da Alfred Adler. O Adler, ele é da época ele e o Freud estavam criando a psicanálise na época. Eles criaram a Sociedade da Quarta-feira, que era o encontro deles por desenvolvimento. Sim. E o Adler era o presidente dessa associação. O Freud botou ele como presidente. Só que durante os estudos, eles começaram a divergir. E como sempre, o Freud era muito potente, porque ele atendia só de classe média alta para cima, né? O Freud só atendeu de classe média alta para cima, então ele era muito influente. Então quem não aceitava muito, ele tirava. Ficava outra pessoa. Botava e tirava. Ele conseguia tirar a pessoa da Áustria, né? Assim, aí o Adler teve que sair de lá para desenvolver, foi para os Estados Unidos. Isso aconteceu com Jung também, aconteceu com vários, né? O jeito dele de lidar com a vida. Sim. Tudo bem. Escolhas. Escolha. Ele escolheu ser assim. A escolha já é a nossa parte de Sartre, né? Mas também o Adler ele fala muito dessa questão das escolhas. E aí o Adler ele já começou a divergir um pouco com a questão etiológica, que o Freud ele trabalha com etiologia e causa. O Freud ele trabalha com a teleologia, que é o estudo dos propósitos, né? Ou seja, a gente, para pensar teleologicamente, é da seguinte forma. A gente não fala assim, eu gripei por causa disso. Ou eu sou assim por causa disso. Eu sou assim para isso. Porque eu tenho um propósito. Então, o que acontece? A ponto do Adler, por exemplo, o trauma para ele, a gente não assume o trauma como uma coisa que aconteceu. A gente pega o trauma e faz assim, para que esse trauma serve para mim? Eu utilizo ele ou não. Esse trauma, você que é psicólogo e também musicoterapeuta, falando no trauma, esse trauma, qualquer que seja, ele pode ser eliminado ou ele fica adormecido em você e você trata de uma forma de escolha ou não? Você só vai utilizar ele se ele fizer sentido para o seu propósito. Então, o trauma não pode ser eliminado Ele pode dizer, olha, engraçado, essa semana eu estava atendendo uma pessoa sensacional. E aconteceu uma coisa com essa pessoa que ela falou, cara, eu tinha me esquecido completamente que isso aconteceu. Mas a partir daquele momento do que aquilo aconteceu, ela lembrou. Ela falou, rapaz, lembrei. Você vê, ela precisou daquilo. Então, eu estou te dizendo porque em algumas situações eu fico eu sou bem filósofa e questiono. Sim, claro, deve. A gente deve sempre questionar. Sim. E vem assim, eu me pergunto quando fala assim, cure seus traumas. Eu sou um pouco... Não é fácil. Eu não sou muito dessa linha, porque os traumas, eles existem, eles estão ali. Você pode adormecê-los ou trabalhá-los, mas curá-los é possível? Se você não precisar dele, digamos que você está curado. Né? Mas alguma hora ele pode emergir, ele pode. Mas só que para é assim, ele vai emergir por causa disso. Para mim, para os teleológicos, né, ele vai emergir porque eu preciso disso. Para seguir em frente. Dá um exemplo de um trauma seu e positivamente quase tem um monte que eu utilizo até hoje.
Tem um monte que eu utilizo até hoje. Tem um monte, cara. Tem coisas que você não quer fazer e você utiliza um trauma para aquilo. Você utiliza como desculpa ou... Não, é para atingir o seu propósito. Como qual? Me dá um exemplo. Cara, é muito difícil falar assim uma coisa, mas, por exemplo, quer ver? Eu não tô afim de fazer alguma coisa, vamos supor, e eu vou utilizar a roupa X para ir a tal lugar. Mas eu não tô afim de usar essa roupa, mas eu vou pegar... Aí eu peguei uma camisa X. Quer ver? Aí essa camisa X, quando eu botei, eu lembrei assim, cara, essa camisa não me dá sorte. Deu um trauma daquele dia. Na verdade, você não tá nem afim de ir nesse lugar. Entendeu? Já tá começando a colocar as desculpas, a responsabilidade na camisa. Entendeu? E eu acho... E a gente faz isso tantas vezes. E na minha opinião, a gente adoece assim. Tantas vezes a gente faz isso. Aí hoje eu pergunto, para que eu gripei e não por que eu gripei? O que eu não tô querendo fazer que eu tô escolhendo gripar? Porque todo mundo fala assim, né? Você pegou a friagem, vai gripar, né? Todo mundo fala? Todo mundo que pega a friagem gripa? Não. Então, tem alguma coisa... não, porque cada corpo é cada corpo. Mas cada corpo é cada corpo aonde? Você pode falar na resistência, de não sei o quê. Tá? Aí vira o que você fala das escolhas do Sartre. Do Sartre. Escolha. É duro, porque as pessoas me falam assim, cara, isso é muito duro, porque... E as crianças que estão doentes? Como é que elas escolhem adoecer? E aí eu penso assim, cara, o que aconteceu com essa criança que ela precisou escolher ficar assim? Mas aí vem o espiritual. Aí vem o espiritual. Que às vezes nem tudo se explica. Aí da onde vem o espiritual? Né? Porque eu sou espiritualizado, eu te falei. Da onde vem? Deus faz exatamente o que a gente escolhe. E no seu tempo dele. No tempo dele. Olha, então isso modifica tudo, porque na hora de você pedir ou você rezar ou orar, você fala assim, que eu faça boas escolhas. E que eu entre em contato com as escolhas que eu não estou gostando do resultado, mas não sei por que sempre eu escolho, ou não sei para que eu sempre escolho aquela coisa. Aquele padrão, vira um padrão. Aí poderíamos falar nas escolhas não conscientes, coisas que a gente não tem consciência. E que fica difícil, quase impossível você mudar, mas o quase impossível é o quase. Então Por quê? É possível. Porque para o Adler tudo é possível mudar, desde que você modifique o propósito. Mas, cara, tudo isso que a gente fala é filosófico, porque claro. Difícil. A estrutura que a Macarena montou, a estrutura que o Sérgio montou para furar isso, não é terapeuta que fura, não. Ele pode tentar te ajudar, mas se você não quiser furar, você não fura. Você não fura. Agora, o que é interessante é que a gente fala com as pessoas esse tipo de tratamento, esse tipo de lidar com o tratamento dessa forma, mas as pessoas às vezes ficam muito griladas também, porque você tem que abrir mão da responsabilidade dos outros e da situação. Sou eu. Sim. E tem a renúncia também, né? Tudo que você renuncia, você perde, ganha uma outra coisa. É o risco. Você tem que estar disposto a escolher isso. Outra coisa que a gente lidar também, tem a questão do complexo de inferioridade do Adler, porque pro Freud era libido, né? Pro Adler, poder. Mas é um poder de compensação dos complexos de inferioridade. Toda vez que a gente perde o poder, a gente tende a atacar para não perder o poder. E aí a gente usa o complexo de superioridade. E aí você consegue equalizar? É isso. Essa é a ideia, de trazer o objetivismo para o paciente e ele se entender dentro daquilo. Ou ele refuta, ou ele valida. Né? Mas sabendo o que está acontecendo. E uma mulher, né, o feminino, quando ela tem um trauma, ela te procura, você tem uma paciente e que esse trauma, botar trauma entre aspas, foi trabalhado. Você tem algum... Eu gosto de exemplos que as pessoas identificam. Você tem algum pessoas exemplo que, por exemplo, sempre que iam trabalhar, várias pessoas me procuram também, porque elas vão trabalhar, mas não se sentem confortável no lugar do trabalho.
Entendeu? Por complexo de inferioridade, seja ele por ser feminino ou não, por ser formação, Sim. tudo. O que a gente faz? O outro, o que ele pensa de você, o que ele fala de você, é tarefa dele, não é sua. Então você tem que começar a falar assim, ó, para que eu estou escolhendo dar valor àquilo ali? E porque o outro também te coloca esse valor. Sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa? Você está me dizendo. Tem um encontro num grupo que eu achei bem interessante, que tem muito a ver com identificação, que é a organização financeira e organização pessoal da sua vida. Sim. E diz assim, venha ver essa palestra, esse workshop, não lembro se é workshop, palestra, enfim, para você saber se você... algumas coisas sobre organização profissional. Se você não é organizada profissionalmente, pessoalmente, venha assistir e venha ver esse livro que fala sobre isso, vamos debater. Eu achei bem interessante, porque apesar de um ser humano ter várias habilidades, como você está falando... Desenvolver, nós temos também as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Mas você acredita que eu fiquei na maior dúvida se eu vou? Porque vem a vergonha. Olha só. Falei, meu Deus, vão me denunciar, eu sou desorganizada. Isso. Agora preste atenção numa coisa. Vamos refazer essa frase agora de forma teleológica. Tá, vamos lá. Você notou que você montou ela toda causalista? Foi. Né? Para que eu escolhi ser organizada? Primeiro trabalho que a gente vai fazer. Para que você escolheu isso? Para minha vida ficar mais fácil. Não sei. Essa é uma resposta consciente. Mas vamos começar agora a prestar atenção daqui para frente. E para que eu não escolhi organizar ela? Para quê? Né? Para quê? Para quê? Essa pergunta eu vou me Eu quero chegar aonde com isso, né? Para me sabotar. Aí você pode escolher. Assim vai aí esse aí vai começando o trabalho. Quando você me fala para me sabotar, aí já começa o trabalho. Você está sabotando o quê? Né? Aí você vai trabalhando a pessoa. Acho que você é sua aluna. né? A ideia também do atendimento é esse, é ir trazendo para as pessoas isso. Quando você falou uma frase aí que atingiu o seu complexo de inferioridade. Sim. Eu vou chegar lá, eu vou ser descoberta. Então, ele vai tirar o meu esforço, o esforço que eu estou fazendo para ser superior, ele vai derrubar isso. Mas isso é uma crença que você tem. Essa crença pode ser modificada. Você fala, olha, eu vou chegar lá e vou ver se eu sou assim mesmo, e se eu vou ser atingida. E se eu estou sendo atingida, para que eu estou sendo atingida? O que está me incomodando? E eu posso melhorar, isso é uma modificar ferramenta. O propósito. Né? Agora, você falou da questão do outro, né? Porque o maior problema da gente no mundo é o outro. Eu hoje estou sem lente, estou usando óculos. E olha só que frase genial do Adler. Devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Alfred Adler. Tá aqui. Muito bom. Cara, não preciso do outro para falar para mim que... A gente é muito escravo, né? De muita coisa. A gente é muito escravo daquilo que eu falo da etiologia. A gente é muito escravo não só do outro, mas da situação. Por exemplo, eu sempre falo isso. No outro podcast que eu fiz com uma amiga, eu falei, esse trânsito está me irritando. O trânsito está sendo trânsito para todo mundo. E aí que entram as emoções no meu tratamento também. As emoções, elas não vêm de uma coisa. A gente escolhe as emoções que vai utilizar para aquela situação. Caramba. Como é que é isso? Esse trânsito, do jeito que ele tá, eu vou escolher me irritar. Porque o me irritar está servindo ao meu propósito. Agora, como é que começa esse trabalho? Que outra emoção eu poderia utilizar que não? A resiliência. Posso falar assim, cara, esse trânsito tá mó barato. Você coloca o coraçãozinho. Pô, esse trânsito tá legal pra caramba, vou botar aqui uma música X pra eu ouvir. Igual eu tava conversando com uma amiga de infância ontem, eu virei pra ela falando assim,
eu tô escutando esse disco aqui em dia chuvoso, olha que maravilha. Aí eu falei, eu tô escutando esse aqui no nosso grupo de amigos, amigos dos Salesianos. Olha, nós somos desde os 12 anos de idade. Então, e aí, assim, solta o verbo. Aí o pau come, né? Que amigo, quando é amigo mesmo, a gente pode falar tudo, né? O que quiser. E aí, cara, ela virou e falou assim, nossa, mas você tá agitado. Aí eu falei, então, tem uma diferença. Quando eu escuto música, eu escuto para estudar. Aí ela descobriu que quando ela é professora, escreve livros e uma grande leitora. Ela falou, Sérgio, eu acabei de descobrir que eu leio o livro estudando. Para estudar como se escreve. Porque ela falou assim, eu tenho um amigo que lê o livro rapidinho, ele lê... Eu não, eu gosto de ler como as palavras estão dispostas. Então agora eu entendi por que eu leio assim, Sérgio. Olha que bacana. Olha. Ela falou, eu leio... porque eu estudo a escrita. Lendo. Ela estuda a escrita. A escrita também. Eu escuto música, eu estudo o que está acontecendo ali, que tipo de dicionário está sendo utilizado. Como é que eu posso aumentar o meu dicionário? O que é isso que esse cara usou? Deixa eu levar lá, deixa eu fazer para ver o que ele usou, comparo, transformo aquilo para outras situações. Olha que bacana. Então ela gosta muito da semiologia, semiótica. Entendeu? Muito bom. Muito interessante. Então, o que eu falo? Quando eu falo um pouquinho eu já te falei que eu trabalho na linha psicológica do Adler. Eu trabalho usando Sartre na questão das escolhas. E aí nós chegamos à conclusão que a gente é exatamente o que a gente escolheu ser e a gente tem exatamente o que a gente escolheu ter. Não bota a responsabilidade em ninguém. Toda nossa. E aí eu falo um pouquinho da Ayn Rand. Que Ayn Rand é uma filósofa, né? É uma filósofa, uma mulher maravilhosa. Você comentou que ela é bem direta, objetiva. Não, ela é objetiva, ela não fala, olha só, você não tem que ajudar pessoas, você tem que investir em pessoas. Porque quem não quer ser investido, você não tem que nem que ajudar. Porque se a pessoa não escolheu ficar daquele jeito... É radical? É radical. Mas para equilibrar com a subjetividade, eu acho interessante. Porque a gente fica muito na subjetividade. É como alguém querer parar de fumar. Se ele não quer, pode vir um papa falar com ele que ele não vai parar de fumar. Isso é maravilhoso, hein? Porque essa semana quase me arrebentaram porque eu falei isso. A questão, por exemplo, a questão do alcoólatra. Claro, é reconhecido que é uma doença. Sim. Pelo CID-10 e coisa e tal. Mas a minha forma de lidar, como eu não estou lidando com doença, eu falo, você não é alcoólatra, você está escolhendo se alcoolizar. É uma escolha. É assim que você consegue lidar com a vida? Sim. Valida que você é assim. Agora, não adianta refutar falando, é uma doença, não sou eu. É porque fica exatamente, fica subjetivo. Vira uma subjetividade. E tem ferramentas para isso, né? Existem grupos que trabalham com isso. Claro. Então, assim, é a força de vontade que às vezes a pessoa não tem, ok, porque é uma doença, mas eu conheço exemplos de pessoas que são alcoólatras, porque o alcoólatra ele vai ser sempre alcoólatra, mas o que ele vai fazer com isso? O pra quê? Pra quê? É diferente. Se aparecer um propósito que a bebida atrapalha, ele vai parar. Ele vai parar. Eu conheço pessoas que viraram triatletas. Claro. Mas aí você fala, mas aí tá ali dentro, a qualquer momento pode despertar, só se modificar o propósito. Só se o propósito dele for modificado. Teve uma passagem maravilhosa de mulher que você gosta de comentar e coisa e tal. Uma pessoa me ligou e falou assim, Sérgio, me indicaram você, eu estou em depressão, eu não estou conseguindo sair de casa, então eu estou precisando fazer Que é uma doença. Um tratamento. Né? É uma doença. Pro Adler é uma escolha. Olha. Por quê que é uma escolha? Eu não quero lidar com a sociedade. Eu não quero. Então, eu libero químicas no meu corpo que me fazem ter aquela sensação. Tem a parte do budismo mesmo, te cortando um pouco, falando sobre que muito tempo eu estava budista, né? A gente só está. Que ele tem um ensinamento maravilhoso que diz que a depressão ela é uma forma de um ego seu que você quer alimentá-lo porque você precisa dessa atenção. Sim. Porque se você começar a enxergar
o que está em volta de você e você escolher o outro, você já não tem como ficar em depressão. Tem uma metáfora muito boa, que até um professor de TCC falou para mim, que são as tomadas. A gente, quando é novo, a gente tem várias tomadas ligadas. Sim. Com o tempo, a gente vai desligando tomada. E quando a gente desliga as tomadas, começa a vir as doenças e a depressão, a falta de propósito. O que adoece as pessoas é falta de propósito. Eu acordo e não tenho o que fazer, não sei o que fazer. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Criar propósitos. E aí, nessa história que eu estava te contando, ela ligou, estou em depressão, estou nisso, estou aquilo. Muito bem. E eu aqui já penso assim, né? O que aconteceu para essa pessoa escolher, né? E aí, quando marcamos um dia antes, liguei para... Vamos, tá tudo certo amanhã, tá? Só para a primeira sessão eu gosto de lembrar e coisa e tal. Muito bem. Aí ela vira e fala assim para mim: Sérgio, tô ótima. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Pois é, mas assim, eu tô bem, não tô mais com depressão, tô saindo, tô não sei o que, tô não sei o que lá. Eu falei: numa distância de uma semana, o que aconteceu? Aí ela: arrumei um namorado. Mudou o propósito. Tá. Mudou o propósito. Mudou o propósito. Ela diz assim: mas aí vem aquela pessoa que gosta de achar problema no outro, sei pra quê. Ele vira e fala assim: mas daqui a pouco essa depressão aparece. É só ela... Tá, você pode pensar assim. Mas com certeza, na minha opinião, assim, não, com certeza tudo, né? O que modificou a depressão? Agora eu tenho quem cuide de mim, eu tenho quem cuidar, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então, um grande barato para isso. Quando eu falei aqui, por exemplo, que eu sou a favor do fortalecimento do indivíduo e não sou a favor do fortalecimento de instituição e de coletivo. Mas a maturidade psíquica é quando você se cuida de você, mas os seus atos são para o bem-estar de todos. Então, por exemplo, eu não preciso ter ninguém me olhando para saber que eu não posso andar de moto na calçada. Eu posso estar meia-noite na rua sozinho, mas eu não vou andar de moto na calçada nem com ela na contramão. Isso é conduta. Porque isso é uma coisa que faz mal ao universo. Você entende isso? Sim, entendo bem. Então, para o próprio Adler também, a maturidade psíquica é quando os seus atos são em prol do bem-estar de todos. É igual lavar louça. Isso pra mim é um exemplo. Então, esse prato é meu, então eu que lavo o prato. E a panela? É a panela. A panela é de tudo. Entendeu? E deixa umas... Mas você entende isso? Você entende? A questão é eu cuidar muito bem de mim, porque segundo, por exemplo, a Ayn Rand, ela acha que quem cuida muito dos outros pode morrer de inanição. É verdade. Então o altruísmo não é bom. Né? E a gente lembra que quando cai a máscara no avião, o que a gente fala primeiro? Pega primeiro a máscara. E você cuida de você, agora eu estou respirando, eu posso cuidar dos outros. Então tem muito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O outro cuidado que eu tenho muito com a questão do coletivismo é: você monta todas as leis a favor do coletivo, mas quem decide é o indivíduo. Você pode escrever lá, não matar. Mas quem decide matar não é a lei que foi criada nem o coletivo, é o indivíduo. E ele faz as escolhas, o indivíduo faz as escolhas e tem mais. A punição também é individual. É porque quando ele é julgado, o julgamento não é o coletivo. Não. Mesmo que você fale assim, eu vou prender 1000 pessoas, mas cada um está sentindo a dor da coisa. Então, o sofrimento também não é coletivo, ele é individual. Então, o que acontece? O que a gente tem que trabalhar com isso? Então, Sérgio, mas o que você acha? A gente tem que preparar indivíduos. Como que se prepara indivíduos? Com educação, com trabalho, com coisa que a gente não vê investimento nisso. Aí aparecem as instituições para tentar organizar, mas acaba só enfraquecendo indivíduos. Porque você começa muito duro pensar só, não é um pensamento só. Agora, olha só, olha quantas coisas a gente está pensando ao contrário do que tem acontecido atualmente. A teleologia, que é o estudo do propósito, muita gente causalista,
Maioria causalista. Todo mundo querendo o coletivo, mas não entendendo que o coletivo tá deixando todo mundo fraco. E aí quando acontece isso, mas para você é o quê? O indivíduo forte, aí sim a gente monta um coletivo forte. Sim. Entendeu? Então tem esse trabalho que eu faço muito, que eu acredito. Muito bonito. Que eu acredito. Agora, eu entendo que as pessoas vão pensar de outra forma. Por quê? Porque é assim que ela suporta a vida. Agora, o que eu acho interessante eu escolhi ser assim porque é assim que eu suporto a vida. Entender isso. Você entende? Sim. Eu escolhi ser assim, por isso que eu suporto a vida. Já estamos falando há muito tempo. Não, nem isso não. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta. Então, na verdade são duas. Tá. A primeira é que você falou do hábito, né? Quer dizer, você falou do alcoolismo e do propósito. Isso. Há quem diga que o alcoolismo é um hábito. Então, assim, porque é o hábito de beber, né? E aí, como você conectou com o propósito, então, para mudar um hábito, porque eu tenho esse hábito porque eu tenho um propósito, então eu preciso mudar o propósito para mudar o hábito? A ideia é essa. Porque, por exemplo, por que eu notei isso? As coisas que eu tô estudando é porque aconteceram, realmente. Eu comecei a fumar com 8 anos de idade. A tia mandava a gente acender cigarro. Eu fumava naquela com 8 época anos de tinha até idade. propaganda. Fumei até os 57 anos. E aí, de uma hora para outra, eu falei assim, parei de fumar. Meu corpo não sentiu falta nenhuma de nicotina. E nenhuma daquele... por quê? Porque aquilo ali já não estava mais naquele lugar. Mas por que a química não atuou, né? Engraçado, por que a química não atuou? Porque eu precisava de liberação de outras químicas no meu corpo. E aí eu passo a liberar uma química que inibe a nicotina, que inibe o alcatrão. Inibe, cara. Porque aquilo ali não faz parte mais de mim, não me serve mais. Nosso organismo, ele é equilibrado. E aí que entra aquele estudo, os estudos, por exemplo, tem vários estudos sobre o câncer, que de que forma que o câncer aparece. A forma com que você faz as significações da vida, você passa a liberar químicas no seu corpo que vai queimando as suas células. Sim. A forma com que você significa as coisas. Porque, por exemplo, para a gente, né, para os adlerianos e para os teleológicos, não é a situação, é o que você significa daquela situação. Só que você vai significar de acordo com o seu propósito. Você vai enxergar do jeito que é bom para você. Sim. Você entende? Eu vou enxergar aquela situação do jeito que é bom para mim. Cigarro faz mal? Todo mundo vai falar que faz mal. Eu conheço pessoas que estão com 92 anos fumando. Eu conheço pessoas que acordam de manhã, o café da manhã é doce de leite com pudim, com sorvete, bolo, não quer nem saber, não tem açúcar alto, gente. Mas cada corpo é cada corpo. Tá bom, mas cada corpo é cada corpo. Aonde? Você pode escolher. Ele é forte. Ele é forte, veio da onde? Veio da hereditariedade. Tá bom. Então quer dizer que todos os irmãos são assim? Não, porque engraçado. O outro irmão ficou diabético, mas ele não. Olha só, cara, que é muito louco isso. Né? São organismos diferentes. A outra pergunta é a seguinte. O primeiro mandamento, como você veio de escola católica deve saber, é o amor ao próximo a si mesmo. E hoje existe uma linha de que existe uma imposição social de amar ao próximo mais do que a si mesmo. O que você pensa disso? Isso é altruísmo. Isso aí é o que eu estava falando. Isso pode levar à inanição. A gente sabe que a Madre Teresa de Calcutá foi uma das maiores mulheres do mundo. Pô, eu sou fã dela, como ela doou. Cara, mas você viu como é que ela terminou, bicho? Ela terminou pele e osso. Ela só se doava. Só se doava. Como muita gente. E ela poderia o muito Gandhi bem... também. E ela poderia muito bem estar forte para poder ajudar. Ela ajudou isso bastante. Que a Ayn Rand defende. Eu não estou dizendo que tem que ser totalmente igual a Ayn Rand, mas tem que ser também igual a Madre Teresa de Calcutá. Se doar. Só que é legal a gente doar investindo.
Como é que é doar investindo, Sérgio? Eu faço as minhas doações. Eu tento doar 10% do que eu recebo por mês, eu tento doar tempo para as pessoas. Você vê, você me conheceu tocando, sim, eu vou tocar nos lugares para ajudar a pessoa e coisa e tal. E aí, eu fui notar que eu abri agora o parênteses, eu ia falar... Você está falando sobre o altruísmo, como isso pode ser um dano. Isso, né? de uma pessoa. Da questão de você não se cuidar e ter. Mas eu ia falar um outro negócio agora também, eu desviei um pouco, mas tudo bem. Tranquilo. Então, esse cuidado é muito importante, de você estar fortalecido. Eu faço as minhas ajudas, faço as minhas ajudas mensais. Mas essas ajudas, eu faço assim... Tem aquela pessoa que quer estudar música, mas não tem grana. A gente vai junta, paga para a pessoa estudar. Tem uma pessoa que quer estudar, mas não tem internet na casa. A gente dá a internet da casa. Eu dou a internet da casa. A pessoa quer. Eu gosto de alguns institutos que fazem bons trabalhos no Brasil, que eu gosto. Eu gosto muito do Médicos Sem Fronteira, eu ajudo. Eu gosto muito da instituição do Ayrton Senna. Eu gosto muito dessas coisas. Os artistas, a Casa dos Artistas, eu tento ajudar. Então eu vou fazendo, eu pego uma parte desse dinheiro e divido de forma que eu invista em pessoas que estão fazendo alguma coisa. Eu não sou muito de fazer assim, tem uma pessoa na rua, eu vou e dou o dinheiro, simplesmente. Lógico que tem momentos que aquela pessoa, um prato de comida vai salvar aquela pessoa. Mas eu sempre tento fazer assim, nós vamos ajudar essa pessoa, mas essa pessoa também nós vamos tentar tirar ele dali. Tem que ter um efeito. E tem aí entra as escolhas. É uma crueldade que eu vou falar agora. As pessoas sempre falam, é cruel, tá? Mas se aquela pessoa escolheu ficar ali, eu não posso muito modificar o que ele escolheu. Se ele escolhe sair dali, eu posso ajudar. Eu concordo. Mas eu acho duro. É duro. Eu concordo, mas é duro. É duro, mas eu já vi assim... Eu tentei ajudar um menino que ficava aqui embaixo. E ele saía da escola, ele tinha uns 14 anos... De bom coração, um menino. E toda hora eu tentava ajudar com prato de comida, depois eu comecei a me movimentar, colocá-lo para jogar futebol, um local aqui em Piratininga, tirar ele daqui da rua. E até que um dia eu via que ele toda hora uma negativa. Uma hora ou outra ele aceitava, só que a negativa era maior. E eu perguntei por quê. Falei, porque eu quero. Minha escolha é essa. Eu quero ficar aqui porque aqui eu ganho mais. Ele quer. Entendeu? E aí eu falei, bom... E a gente tem que respeitar isso. Eu respeitei, ele quer. Mas tem gente que não respeita. Não, que vai passar ali todo dia e vai fazer. Porque não está fazendo para ele, está fazendo para... Sim. Entendeu? Então tem esse trabalho. Então, aí quando chega nesse ponto, aí eu já entro, trago um pouquinho para a questão do Estado. Qual é a intenção do Estado de não dar o mínimo que ele tem que dar? Saúde, educação, segurança. Mas aí a gente entra na questão política, né? O que será, né? Mas você entende o que eu tô falando? E aí os caras falam, mas isso aí não vai dar... Mas a gente tem que brigar por isso. A gente tem que brigar para eles fazerem a obrigação deles. Só se fazer... Cara, é só isso, cara. Não é se meter na minha vida, não. Falar assim, você tem que usar isso, é obrigado a usar isso. Se não usar, o Estado vai te... Não, deixa eu fazer as minhas escolhas. Sim. Mas você tem que me dar o que você tem que me dar. A obrigação. O que você se propôs. É o direito do cidadão, né? Acabou. Ter saúde e educação. Todo dia, ter escola para todo mundo o dia inteiro, educação. A gente não precisa pagar plano de saúde, cara. Todo mundo com direito a plano de saúde, todo mundo com saneamento básico, todo mundo com transporte, cara. Por que não o Estado dá transporte? Né? Sim, gratuito. Vai lá, pô. Ou baita subsídio para ficar barato. Uma coisa que a pessoa não sinta no bolso. Condição de trabalho. Deixar o mercado andar de forma que ele possa contratar pessoas, botar pessoas para trabalhar, botar pessoas... Mas isso, Sérgio, já é uma questão tão que todos nós já sabemos por quê, né? A divisão. Mas enfim. Fora isso, estamos falando, voltemos à psicologia. Mas aí a gente fala dessas questões todas, que isso tudo vai trazendo para a gente os complexos de inferioridade. Então, na ideia do trabalho terapêutico com
A música? Com a música e com a psicologia, a ideia é ir trazendo a pessoa para aquela responsabilidade dele, entendendo que aquilo é um complexo de inferioridade, que existe a diferença entre complexo e sentimento de inferioridade. O Adler escreveu: o sentimento de inferioridade é quando você sabe que não é capaz de fazer, mas você tenta e realiza. Você tem um sentimento, mas eu vou. Mas o complexo de inferioridade, não. O complexo eu não sei e não vou tentar. Então, o que a gente faz? Tenta tirar o complexo e jogar para o sentimento, para a pessoa começar a trabalhar. Começar a arriscar. Isso. Sérgio, a gente está chegando ao fim. Eu sei, eu adoro falar delícia, também, né? Mas estava muito bom, aliás, está muito bom. E se tiver alguma dúvida... Eu queria saber, isso que eu queria que você falasse sobre as tuas redes sociais, aonde te procurar, porque o teu trabalho é muito bonito, é encantador, é transformador, e você ama o que você faz, você é uma pessoa que transborda amor, você transborda o amor que você tem pela sua profissão, é isso. É mais do que uma profissão, é uma vocação. É isso aí. Então, assim, eu te agradeço muito a tua presença, porque muito obrigado eu tenho você pelo convite. Certeza que todo mundo que vai te ouvir, vai se tocar. E então, a parte do músico, né, o profissional, é o Sérgio Chiavasoli, que é o @Chiavasoli no Instagram. Né? Aí depois vocês podem ver como você pode escrever aí na sim, como é que se escreve o @Chiavasoli. E a parte terapêutica, que é a parte de psicologia e musicoterapia, é no @chiavasoli.terapias. Ok, muito bom. Né? Sérgio, obrigada. Qualquer dúvida, entremos em contato. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite, Macarena, adorei. Foi muito um beijinho bom. para vocês, obrigado pelo seu carinho também. Vamos em frente. Bora.